Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, poderoso Deus. Como vocês estão hoje? Estão bem cansados? O Senhor é bom. O Senhor, Ele nos ama com um amor que é difícil de explicar, né? É o maior amor que existe neste mundo. É o amor do nosso Pai, do nosso noivo. E tem uma palavra, uma história que alguns dias atrás eu comecei a me lembrar, e alguns pontos dessa palavra falaram comigo. É uma história de um romance de um homem e uma mulher que foi infiel, mas que foi perdoado. É a história do profeta Oséias. Se os irmãos quiserem acompanhar, nós vamos ler o capítulo 1. Mas mais do que ser uma história sobre um homem e uma mulher, Oséias, ele viveu a própria mensagem do Senhor. Ele viveu e sentiu aquilo que o Senhor estava sentindo. O livro de Oséias, capítulo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Amém? Todos encontraram? Então vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. E o Senhor disse a Oséias: Vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filhos de prostituições, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim. Amém? Até aqui. O Senhor deu uma ordem para Oséias. E se a gente pensar bem, isso é uma loucura, né? Ele pedir para Oséias se casar com alguém que praticava prostituição. Mas às vezes o Senhor faz coisas que nós não entendemos. Mas Ele sabe de tudo, porque quem foi o conselheiro do Senhor? Ele queria mostrar para aquele povo aquilo que ele estava sentindo através da vida de Oséias. E Oséias foi um homem corajoso, porque aquilo não foi uma decisão que mudou apenas um dia da vida dele, mas mudou a vida toda dele. Ele se casou, ele teve filhos. E algo interessante é quando nós dizemos, nos dispomos ao Senhor, nós dizemos: Senhor, eis-nos aqui. Às vezes o Senhor nos entrega algo difícil para fazer, algo que vai doer na nossa carne, algo que seja doloroso, que seja difícil, mas o Senhor sustenta. O Senhor, Ele nos dá força, mesmo que nós tenhamos medo, Ele tira o medo. Quando estamos fracos, Ele nos sustenta e é a nossa força. E Ele foi com Oséias. Oséias, ele teve 3 filhos. E eu gostaria de ler, se os irmãos quiserem acompanhar, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 3 até o 9, vai dizer assim: Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vingarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia acontecerá que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E ela concebeu novamente, e deu à luz uma filha. E Deus disse a ele: Põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não mais terei misericórdia da
casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas terei misericórdia da casa de Judá, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Porquanto não salvareis pelo arco, nem pela espada, nem pela batalha, por cavalos, nem pelos cavaleiros. Ora, depois de haver desmamado a Lo-ruama, ela concebeu e deu à luz a um filho. E disse Deus: põe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Quando Gomer tem esses 3 filhos do Senhor, ele diz: quais serão os nomes dos filhos? E eu fico imaginando Oséias com os seus filhos, as pessoas perguntando qual é o nome dos seus filhos. O primeiro filho, Jezreel, significa Deus semeia. Mas Jezreel era um lugar onde aconteceu muitas batalhas, onde muito sangue foi derramado. A segunda filha, Lo-ruama, significa sem misericórdia. E o terceiro filho, Lo-ami, o Senhor diz: não sois meu povo. Oséias viveu a mensagem do Senhor. Os filhos dele também viveram. Porque o Senhor deu o nome daquilo que estava acontecendo entre ele e o seu povo. E Gomer, ela atrai Oséias. Ela continua vivendo aquela vida que ela vivia antes, se prostituindo. E o que ela dizia era que os amantes dela davam as coisas que ela queria, davam o alimento e o sustento. E por isso ela continuava com eles. Então chega um momento que Oséias ele se entristece grandemente com ela, porque ele tinha casado com ela e ela não dava valor para isso, mas ela buscava o seu próprio prazer no mundo, fora da família. E chega um momento que Oséias ele fica bravo. E no capítulo 2, ele vai dizer, a partir do versículo 19 ao 23, chega um momento que ele diz: eu não sou mais seu marido, e que ela não seria mais a sua esposa. Mas Oséias, ele tem compaixão, assim como o Senhor demonstra compaixão por Israel, assim como hoje ele também demonstra compaixão por nós, apesar das nossas falhas. Oséias também demonstrou amor e compaixão por Gomer. E no versículo 19 ao 23 vai dizer assim: e eu te desposarei para sempre. Sim, eu te desposarei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. E eu te desposarei também em fidelidade, e tu conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu ouvirei, diz o Senhor, eu ouvirei os céus e eles ouvirão a terra, e a terra ouvirá o trigo, e ao vinho e ao azeite, e eles ouvirão de Israel. E a semearei para mim na terra, e terei misericórdia dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e eles dirão, tu és meu Deus. E aqui ele está falando sobre os filhos de Gomer. Aquela que não tinha misericórdia passaria a ter misericórdia. Aquele que não era povo do Senhor passaria a ser povo do Senhor, e ele diria, tu és o meu Deus. Porque o Senhor ele teve misericórdia, assim como Oséias teve também misericórdia de Gomer. No capítulo 3, Oséias ele vai comprar a mulher para ela ser sua, porque ela havia voltado à prostituição. Mas no capítulo 3 ele compra ela para si, ele se reconcilia com ela e ela fica com ele, se arrepende de ter ido à prostituição, reconhece que Oséias cuidava e amava ela. Nós vamos ver que o livro de Oséias ele tem mais capítulos à frente, e o Senhor vai apontar os erros e as falhas do povo de Israel. Era um povo que praticava a idolatria, a Baal. Era um povo que mentia, que jurava e não cumpria, que derramava sangue. Era um povo que fazia coisas horríveis, que não agradavam o Senhor, não agradavam o coração de Deus. E as ações, elas trazem consequências.
consequências. E conforme o Senhor ele ia falando dos pecados, ele falava as consequências que o povo ia sofrer. Mas ele também falava da misericórdia se eles se arrependessem. Porque Deus, ele não quer o nosso mal. Deus, ele não quer o mal de uma filha, de um filho. Ele quer o bem, ele quer ver prosperar, ele quer ver crescer. E não era diferente com Israel, apesar dos pecados deles. Apesar das falhas deles. Porque o Senhor, ele tem um amor maior que pode existir. E algumas coisas que me chamaram a atenção nessa história de Oséias foi o perdão, a misericórdia e a reconciliação que houve nessa história. Porque o Senhor perdoou. O Senhor perdoou o povo dele. E o Senhor disse a Oséias que amasse aquela mulher. Mesmo sabendo que ela o trairia. Mas ele disse: ama ela. E ele teve misericórdia. A palavra do Senhor vai dizer também em Oséias, no capítulo 6, e esse versículo, toda vez que eu leio 6:3, eu me lembro do irmão Maicon, que há muito tempo ensina a gente esse versículo. Eu lembro da reunião dos jovens, ele sempre falava esse versículo, e toda vez que eu leio, eu me lembro dele. E o capítulo 6, versículo 3 de Oséias vai dizer: então conheceremos se prosseguimos em conhecer ao Senhor. E estudando um pouco, a palavra conhecer, em hebraico, yadá, não é apenas ter informações sobre algo ou sobre alguém. Conhecer é ter um conhecimento profundo, é um relacionamento. Aqui em Oséias, o Senhor disse que o povo perecia por falta de conhecimento. Mas o povo de Israel sabia quem era Deus. Eles tinham informações sobre quem era Deus. Só que o Senhor não queria só isso. Ele queria ser o Deus deles. Ele queria um relacionamento. Ele queria intimidade. Mas Israel trocava pelos deuses que eles mesmos criaram, pelas suas mãos. Porque para eles era mais fácil adorar um Deus que eles podiam apalpar, que eles podiam ver, mas não conseguiam confiar em um Deus que eles não podiam ver. E quando nós buscamos esse conhecimento, que é o relacionamento com o Senhor, nós passamos a entender que não é apenas aqui neste lugar o nosso relacionamento com Deus. E nós vemos que o Senhor, ele cuida de nós e ele se preocupa com pequenos detalhes da nossa vida. Sabe, buscar o Senhor é importante quando nós pegamos a palavra, quando nós estamos aqui, quando nós dobramos os nossos joelhos. Mas algo que falava comigo é que o Senhor, ele quer estar conosco em momentos simples da nossa vida. Seja numa conversa com um amigo, seja numa mãe ensinando um filho. Às vezes eu olho as mães, os pais ensinando os filhos e eu fico pensando no cuidado do Senhor. Assim como uma mãe ama um filho ou o pai ama um filho. Nós podemos ver o cuidado de Deus em coisas simples. E o Senhor, ele quer esse relacionamento conosco em toda a nossa vida. Seja aqui dentro ou lá fora. Seja quando estivermos sozinhos ou quando estivermos acompanhados. Tem algo que para mim é muito forte, que talvez seja até meio estranho, mas o Senhor fala muito comigo quando eu medito na palavra dele e eu desenho. Eu faço um desenho sobre a palavra do Senhor e aquilo fala muito comigo. E o Senhor, ele vai falar com cada um de maneiras diferentes. Sabe, não tem uma regra, porque cada um de nós somos diferentes, mas cada um de nós somos importantes. E o Senhor quer relacionamento. O Senhor, ele se preocupa com pequenos detalhes. Ontem eu estava estudando e eu e o Marcelo, a gente estava quase indo jantar.
E eu pensei assim comigo, que vontade de tomar uma água com limão. E eu estava estudando, a gente tinha limão, mas eu não fui fazer. E eu estudando essa palavra, daqui a pouco o Marcelo chegou lá com uma água com limão para mim. E eu fiquei pensando, o Senhor, Ele usa as pessoas. Ele cuida das coisas que nós sentimos, mesmo que sejam pequenas. Se Ele cuida, Ele quer cuidar das pequenas, imagina das coisas grandes. O Senhor, Ele vê quando nós não estamos bem. Ele sabe, mas Ele também quer que a gente conte. Ele quer que a gente tenha essa intimidade com Ele. Que a gente chegue aos pés do Senhor, mesmo que não consiga dizer uma palavra. Mas Ele quer ouvir a nossa voz, porque Ele nos ama tanto. Tanto, tanto, que nós não podemos descrever este amor. E o Senhor, Ele é um Deus real. Embora aquele povo adorasse a deuses falsos, o Senhor, Ele sempre mostrou a sua compaixão, e quando o povo buscava Deus, Ele mostrava o seu poder e o seu braço forte. E Ele continua sendo o mesmo Deus, não importa o problema. Às vezes Deus, Ele não trabalha da maneira que nós queremos, mas Ele trabalha da maneira que nós precisamos. E essa história, ela lembra a nossa vida. O nome de Oséias, ele significa Deus é salvação. E eu acredito que combina bastante com a história que ele viveu. Porque Deus queria salvar aquele povo do engano, da mentira, do pecado. Queria aquele povo para Ele. Assim como nos dias de hoje, Deus, Ele é a nossa salvação. E como Oséias, ele comprou Gomer para ficar junto dele, assim nós também fomos comprados por Cristo, pelo sangue dele. Nós fomos reconciliados com Deus, hoje nós temos paz com Deus. Somos chamados amigos de Deus pelo sacrifício de Jesus. Nós somos amigos dele. Ele nos amou, nos perdoou. E hoje nós podemos estar diante da presença dele, o que nós não poderíamos pelas nossas obras, porque nós somos falhos e não conseguimos ser perfeitos. Mas o Senhor nos ama mesmo assim. E Ele quer este relacionamento conosco. Eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui, eu fui ajudar a Kelly, eu li na camisa dela, Teu Amor Me Atraiu. E eu vi que é o livro de Oséias. O Senhor, Ele diz nesse livro, eu a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. Às vezes o Senhor, Ele nos permite passar por momentos difíceis na vida. Ele nos permite passar por provações. Mas é que no deserto nós vemos o poder de Deus. No deserto nós estamos a sós com Ele, sem distração nenhuma. No deserto nós apenas provamos da provisão do Senhor. Mas não esqueça, não importa o que você passar. Deus, Ele vê tudo. E Ele cuida de tudo. Os olhos dele estão sempre atentos. E o Senhor, com seus ouvidos, também está sempre atento à nossa oração e ao nosso clamor. Amém, irmãos? Essas palavras que eu queria deixar para os irmãos, eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a cada um. E passo para o pastor. Paz, irmãos. Você está imaginando nesta noite como o Senhor é bom? Como o Senhor é bom. Não precisa falar mais nada, irmãos. O Senhor já falou tudo. O Senhor usa um profeta para mostrar o seu amor com aquele povo. E faz o profeta casar com uma prostituta. O Senhor fala nesta noite, irmãos, no íntimo do nosso coração, que existe um perdão que vem do alto. E quando nós exercemos esse perdão, Oséias foi gerado em Elim.
Deus se manifestando na vida dele para mostrar o amor que Deus tinha por aquele povo, como mesmo falou. E não só por aquele povo, por nós que estamos aqui nesta noite, irmãos. Essa palavra foi para nós que viemos da casa de Deus nesta noite. Não foi para aquele que faltou. E o Senhor, nesta noite, se eu pudesse colocar, o Senhor desenhava no meu coração esta palavra. Cada um Deus fala de uma forma. O Senhor diz para Oséia: reconcilia com ela e ama ela. É forte, irmãos. Para que o povo veja, Oséias, que tu foi levantado por mim. E todos nós, irmãos, às vezes a nossa razão, ela tem que cair por terra para que Jesus seja glorificado. Aleluia. O Senhor nesta noite, Ele falou poderosamente aos nossos corações. Te coloca de pé. O Senhor nesta noite, irmãos,